Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 24º encontro. Vamos trabalhar 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19, até o capítulo 13, versículo 4. A última advertência. Ouçamos então nossa leitura. Capítulo 12, versículo 19. Já faz tempo que vocês pensam que nós estamos querendo nos justificar diante de vocês. Não. É diante de Deus, em Cristo, que falamos. E tudo, caríssimos, para edificação de vocês. De fato, receio que, quando aí chegar, eu não os encontre do jeito que eu gostaria de encontrá-los. E que vocês, por conseguinte, não encontrem do jeito como não gostariam. Tenho receio de que entre vocês haja discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens. Tenho receio de que, quando eu voltar a encontrá-los, o meu Deus me humilhe em relação a vocês, e que eu tenha de chorar por muitos que pecaram no passado e ainda não se tenham convertido da impureza, da fornicação e dos vícios que antes praticavam. Capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou encontrá-los. Qualquer questão será resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Eu já disse isso antes e hoje, estando ausente, torno a dizer, como por ocasião da minha segunda visita, àqueles que pecaram no passado e a todos os outros. Quando eu voltar, não usarei de meias medidas, pois vocês estão procurando uma prova de que é Cristo quem fala em mim. Ele não é fraco com vocês. Ao contrário, ele mostra o seu poder no meio de vocês. De fato, ele foi crucificado pela sua fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele, mas com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vocês. Então, este é o nosso texto, a nossa reflexão que nós vamos fazer no dia de hoje. Capítulo 12, versículo 19. Já faz tempo que vocês pensam que nós estamos querendo nos justificar diante de vocês. Não. É diante de Deus, em Cristo, que falamos. E tudo, caríssimos, para edificação de vocês. Paulo fez referência a uma terceira viagem a Corinto. Embora trazendo alguns receios e cuidados diante da sua viagem e daqueles que atrapalham a missão de Paulo. Paulo deseja que esta carta não traga mal entendimento
ele tem que responder diante de Deus. Ele não falta com a verdade na carta. O que ele procura não é sua pessoa ou se auto-justificar-se, mas a edificação da igreja de Corinto. Tudo o que ele disse nesta carta é para o bem dos fiéis da igreja que ele fundou em Corinto. Capítulo 12, versículo 20. De fato, receio que, quando aí chegar, eu não os encontre do jeito que eu gostaria de encontrá-los, e que vocês, por conseguinte, me encontrem do jeito como não gostariam. Tenho receio de que entre vocês haja discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, maledicências, falsas acusações, arrogâncias, desordens. A igreja de Corinto precisava ter urgentemente mais ordem e edificação. O temor de Paulo é encontrar a igreja como ele não desejaria ver, e assim ter que repreendê-la e puni-la. Vemos o apóstolo relacionar faltas e pecados que recearia encontrar em Corinto. Não se quer com isto afirmar que esses pecados estejam acontecendo em Corinto. Mas esses pecados aqui relacionados referem a rivalidades, inimizades, isto é, discórdias, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogâncias e desordens, que pode expressar uma comunidade dividida. São situações reais que podem até existir em comunidades divididas e que disputam o poder. Paulo quer chamá-los à regeneração, a tomada de uma atitude contrária a esses vícios, do rompimento de relações. Paulo fala então de estar apreensivo de encontrar essas situações em Corinto. Capítulo 12, versículo 21. Tenho receio de que, quando eu voltar a encontrá-los, meu Deus me humilhe em relação a vocês e que eu tenha de chorar por muitos que pecaram no passado e ainda não se tenham convertido da impureza, da fornicação, dos vícios que antes praticavam. Neste versículo, muda a forma dos vícios que se possam encontrar em Corinto. Agora refere a antigos pecados, antes da admissão na igreja através do batismo, e que depois do batismo deixaram de se converter e fazer penitência de seus pecados. Isto é, a conversão é um processo contínuo. E muitas vezes Paulo tem medo de que eles não se converteram verdadeiramente, ainda mantêm certos vícios anteriores ao batismo. O catálogo agora que Paulo usa é de vícios na conduta moral, da incontinência sexual e fornicação, adultério. A cidade de Corinto, na antiguidade, tinha muita má fama e que cristãos ainda cometiam faltas morais e que não haviam se emendados como convinha a um convertido, mantendo uma vida pecaminosa de antes do batismo. Trata-se aqui de um grave escândalo para a igreja. Paulo deverá levar os pecadores à penitência sincera. Esses pecados tinham sido
né, confiados ao apóstolo. Desculpa, esses pecadores, repetindo, esses pecadores haviam sido confiados ao apóstolo. E essa situação angustia e preocupa Paulo, porque, no fundo, Paulo os acompanhou, mas eles não se converteram como deveriam converter. Esta humilhação para Paulo é vista como uma realidade imposta por Deus ao próprio apóstolo, que tem de se purificar diante da situação da igreja de Corinto, pela não conversão completa daqueles que foram evangelizados por ele, pelo próprio Paulo. Paulo tem um sentimento de íntima união com Deus e o chama de meu Deus. A responsabilidade daqueles que têm a direção de uma comunidade, né, de que muitas vezes a não conversão, a não mudança de vida das pessoas que lhes são confiadas deve muitas vezes também, né, pelo trabalho que não foi talvez muito bem feito, como Paulo está dizendo. Houve alguma coisa no trabalho dele que as pessoas não se converteram. Ele se sente responsável por isso. Capítulo 13, versículo 1. Esta é a terceira vez que vou encontrá-los. Qualquer questão será resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Paulo, de novo, refere a sua terceira visita. Capítulo 12, versículo 14. Esta visita deverá resolver as questões. Paulo cita a Escritura, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, em que as questões devem ser resolvidas com 2 ou 3 testemunhas. As 3 testemunhas são as 3 visitas de Paulo, onde ele deve proferir a sentença sobre a questão do apóstolo e a igreja de Corinto. Ele vai resolver a questão removendo toda a diversidade, a fim de restabelecer definitivamente a concórdia na igreja. Versículo 2. Eu já disse isso antes e hoje, estando ausente, torno a dizer, como por ocasião da minha segunda visita, àqueles que pecaram no passado e a todos os outros. Quando eu voltar, não usarei mais de meias medidas. Paulo afirma que executará, na sua terceira visita, o que fizera na segunda visita. Ele vai tratar os culpáveis sem consideração e indulgência. Dentre eles estão aqueles que provocaram divisões e contendas, rixas na comunidade, como vimos na carta no capítulo 12, versículo 20. E os acusados de fornicação, capítulo 12, versículo 21. Eles terão de decidir para poder permanecer na igreja, senão serão excluídos da igreja de Corinto. Versículo 3. Pois vocês estão procurando uma prova de que é Cristo quem fala por mim. Ele não é fraco com vocês, ao contrário, ele mostra o seu poder no meio de vocês. O apóstolo afirma que ele vai agir com firmeza. A igreja de Corinto exige e espera uma prova de que Cristo fala com poder através de Paulo apóstolo. Paulo irá apresentar as provas de que realmente Cristo fala nele. Paulo estará investido de plenos poderes quando chegar em Corinto. Ele tem consciência de sua fraqueza, mas tem consciência de que, apesar de sua fraqueza, Cristo se revela e age nele. Versículo 4. De fato, ele foi crucificado pela sua fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus.
Também nós somos fracos nele, mas com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vocês. Paulo se assemelha a Cristo Jesus, seja na fraqueza quanto na força. Cristo Jesus era fraco, crucificado na sua fraqueza. Aqui trata da sua dimensão humana, a sua debilidade humana. E foi crucificado numa cruz. Mas o poder de Deus, do Pai, o ressuscitou e o exaltou. Está vivo no poder de Deus. Cristo Jesus, glorificado, agora reina. O apóstolo está em Cristo Jesus. Ele se associa a Cristo em seus sofrimentos, como também na sua agonia. O apóstolo Paulo, por puro dom de Deus, compartilha sua vida com o poder do ressuscitado glorificado. Nesta vida presente, já agora, Cristo Jesus está presente e se manifesta. É com esta realidade de Cristo Jesus, presente em Paulo, que ele irá se encontrar com os coríntios. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.